Casa attached e detached. Existem vantagens e desvantagens dessas casas. Por que eu escolhi uma casa detached? Porque eu tenho dinheiro? Não. Já vivi em casas muito menores. Logicamente, tem quem gosta. Veja aí quando a gente chegou aqui na Inglaterra, porque a maioria do tempo você vai passar dentro de casa, né? Não dentro de um carro. Isso é opção, é estilo de vida. Eu não moraria num lugar onde você... Então tem vários pontos que afetam aí de acordo com o perfil de cada um. Isso vai ajudar pessoas de diferentes perfis a fazerem suas escolhas. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo aqui. Aí, como vocês podem ver, ainda estamos arrumando. O quarto vai ser mais ou menos quarto de visita barra escritório barra estúdio. Eu quero fazer um estúdiozinho com as minhas coisas de música aqui, ó. Tem a minha caixinha de som, meu violão ali. Tentar organizar, mas enquanto não organiza, esse quarto aqui serviu pra gente imprimir algumas coisas, trabalhar um pouco de casa. E eu vou falar sobre casa attached e detached. São dois tipos de casa que tem aqui, né? Tem aquelas casas que são três casas e você tem a semi-detached, que seria a do canto, né? Porque ela só é colada em outro, né? Atachada, digamos assim, anexada a uma casa. A do outro canto é anexada a uma casa e a do meio que é 100% attached, porque ela tem duas casas do lado. Existem vantagens e desvantagens dessas casas. Hoje em dia as casas, por incrível que pareça, a maioria delas, elas têm drywall na parte de dentro. As paredes de dentro são todas de drywall. E aí só tem uma parede que divide as duas. Se você está colado na outra casa, para algumas empresas, quando você paga para conta de gás ou para conta de luz, né? Para conta de gás, onde vai aquecimento ou elétrica, né? Dependendo do seu tipo de aquecimento dentro da casa, você acaba tendo vantagens. Porque se sua casa está no meio de duas, o aquecimento das outras duas no inverno vai ajudar essa casa do meio. E vice-versa, né? A casa do canto e a do outro canto também vão sair um pouquinho aí na vantagem, porque elas têm o aquecimento das outras casas sendo distribuído e gerando ali um calor, por pouco que seja, já ajuda, e aí isso abaixa um pouco a conta. Na casa detached, ela tem as vantagens e desvantagens, como eu disse. Uma das desvantagens é justamente essa: a conta normalmente vai ficar mais cara, porque ela é uma casa totalmente independente, ela recebe frio em volta da casa completa, né? O inverno de todos os lados. E aí você tem uma desvantagem. Por que eu escolhi uma casa detached? Porque eu tenho dinheiro? Não. Porque principalmente foi uma série de fatores, né? Eu já morei em casa aqui no Brasil que chama-se geminada, né? Que são as casas coladas, gêmeas, digamos assim. E aí você tem vantagens e desvantagens, né? Você perde um pouco na privacidade, você fica meio naquela como... que nem apartamento, né? Apartamento você tem que ter cuidado com o barulho por causa da pessoa de baixo. Em casa attached você tem essa questão com a pessoa do lado. Se você está no meio, você tem a questão dos dois. Outro ponto é que normalmente o quintal dessas casas são muito pequenos e estreitos e compridos. Alguns são até de quina, assim, né? Quando ele é de quina, é um quintal minúsculo, né? Logicamente, tem quem goste. Eu prefiro um quintal maior porque eu aproveito mais a minha casa. Então eu decidi pagar mais por outras facilidades. Outras dessa é uma que eu já mostrei nos vídeos anteriores, se vocês verem. Quando a gente mostrou a casa acaba tendo janela dos dois lados. Então vou pegar vocês aqui e mostrar um pouquinho. Bom, a gente tem aqui, ó, uma janela na escada. Logo aqui de cara, ó, já tem o outro banheiro com uma janela também. Então, quer dizer, fica muito iluminado, ó. Você pode ver ali o quarto com bastante iluminação, tudo muito claro, ó. Bem claro, bem arejado e bem quente, né? Eu tô de camiseta aqui, deve estar 20 graus, 22 graus. E aí aquilo que eu falei também do quintal, ó. O quintal ele é enorme, cara. Vai ter vantagens e desvantagens, né? Você não precisa cuidar tanto. Se você tem um quintal maior, você pode fazer uma decoração maior, fazer uma jardinagem bem legal, colocar as coisas com bastante espaço, aproveitar, principalmente quem pensa em ter filho e tudo mais. E na casa attached, dependendo, né, você vai ter só de um lado ou só de outro, né? A casa que está desse lado vai ter só do lado da escada, né? E a casa que está no meio, ela não vai ter janela nenhuma. Então você acaba saindo em desvantagem em algum ponto de iluminação. Isso pode ajudar na questão de mofo, principalmente em banheiros. Banheiro, para mim, tinha que ter janela para melhorar a questão de circulação de ar, para não gerar mofo. Tudo isso você começa
a criar quando você está numa casa que está no meio, e principalmente nos banheiros. E os quartos às vezes se tornam muito frio. A casa que está entre duas, ela acaba sendo uma casa mais quente quando as pessoas ligam o aquecedor, mas ao mesmo tempo mais fria por não pegar sol, né? Ela só tem a chance de pegar sol no fundo ou na frente, nas laterais não. Já eu peguei uma casa onde isso tudo contava para mim bastante. Eu gosto muito de iluminação, quem vê os nossos vídeos anteriores vê que a casa que a gente tinha alugado era um flat no segundo andar, né? Na verdade era um prédiozinho de 2 andares somente. E ali eu tinha uma iluminação muito boa, ou seja, eu aproveitava o calor externo. Por exemplo, aqui no verão bateu 29 graus, 30 graus, 34 graus. A casa também detached, ela acaba sendo totalmente envolvida por esse calor, né? Porque você tem o calor vindo de todos os lados. E numa casa quando é colada, o fundo do quintal também não recebe muito sol, ou a frente, dependendo da posição do sol. Porque você acaba, por exemplo, as outras casas do lado vão fazer sombra no seu quintal. E a minha aqui, ela tem um espaço bem grande, porque tem a garagem do vizinho do lado. E aqui desse lado eu tenho um espaço de mais ou menos 2 metros ou 2,5 metros para chegar na casa do vizinho, né? Que tem o meu corredor e o corredor dele. Do outro lado eu tenho o corredor e mais a garagem do outro vizinho. E aí o meu quintal também ele é bem longo, bem grande. E para isso, logicamente, sai mais caro também na hora de você comprar. Eu decidi pagar mais numa casa assim porque algumas coisas me satisfazem, né? Por exemplo, um quintal maior. Eu poderia ter economizado na casa, né? Comprado uma casa com quintal menor, até daria para sobreviver tranquilamente. Já vivi em casas muito menores, principalmente quem não viu os vídeos, veja aí quando a gente chegou aqui na Inglaterra. A gente viveu num apartamentozinho minúsculo, sem garagem, sem nada. Tinha uma vaga de garagem, eu nem tinha carro, até porque não precisava. Né, questões de custo, né, morava ali, trabalhava em Londres, o custo para ir para Londres não valeria a pena. Quem não viu nossos vídeos tem comentários sobre tudo isso, né, e custo de vida aqui na Inglaterra. E aí aqui eu decidi, como a gente vai viver mais tempo dentro de casa e não dentro do carro, eu decidi ter uma casa melhor, com um quintal maior, detached, para ter iluminação dos dois lados, né, em vez de salvar esse dinheiro e comprar às vezes um carro melhor. Né? Provavelmente vamos precisar comprar um carro para a Camila, porque agora a gente está mais longe de onde ela trabalha, né? E da onde eu trabalho também. É na metade do caminho, mas ela tem que ir para o centro de York para depois pegar outro ônibus para voltar. Nesse caso a gente fez os cálculos e já vale a pena comprar um carro, então ela tem que entrar agora no processo de tirar carta e tudo mais, e a gente vai postando coisas aqui sobre isso para vocês também. Então existem essas vantagens e desvantagens. Por exemplo, nessa cidade onde eu moro, onde a gente está morando agora, tem várias vantagens porque é uma cidade pequena, né? Tá próximo de York. A gente tem 2 supermercados grandes, tem posto de gasolina, tem vários pubs, cafés, restaurantes. Ou seja, você tem toda uma infraestrutura que eu consigo fazer a pé, né? Eu vejo o pessoal falando, é 20 minutinhos de carro. Cara, 20 minutinhos de carro aqui na Inglaterra é uma distância bem grande. Imagina, para você ir no mercado, para você ir num pub, para você ir num restaurante, você ter que pegar ali 20 minutos de carro, 10 minutos de carro que seja, você tá andando aí cerca de, no mínimo, 10 milhas, entendeu? Outra coisa que tem aqui, a gente tem o GP, que é tipo um posto de saúde. Então a gente tem tudo próximo, né, para emergência, para alimentação, para o sustento, né, para emergências em geral. Tem até loja de departamento, loja de roupa, pet shop, loja de ferramentas. Então é pequena, mas tem tudo à mão, eu consigo fazer tudo isso a pé. Eu não moraria num lugar onde você não tem nada, ou tem só um post office, ou tem só um pub, alguma coisa, que aí você fica muito preso àquilo ali, porque a maioria do tempo você vai passar dentro de casa, né? Não dentro de um carro. Por mais que eu use o carro para trabalhar, no meu carro eu vou ficar meia hora para ir, meia hora para voltar. Eu não acho para mim interessante ter um carro que me dê um custo muito alto de seguro, de combustível, né, até de pagamento desse carro, seja à vista ou seja a prazo, do que eu ter uma casa maior, porque a casa valoriza. O terreno que eu tenho aqui é maior do que o da própria casa. Então, quer dizer, isso vai valorizar. Já o carro, ele só deprecia, né? Por mais que ele te ajude, ele acaba depreciando. E isso você perde em carro em média, dependendo, se você tira um carro zero, você perde em 3 anos 50%. Se você pega um carro mediano aí de 5, 10 anos, você acaba perdendo aí 30%. Então eu prefiro comprar carros mais antigos, eu prefiro buscar carro mais antigo, que esteja numa qualidade boa, tenha todas as manutenções e tudo mais, e investir esse dinheiro aqui no terreno, na casa e tudo mais. Então isso são opções de cada pessoa. Tem gente aqui na própria região, aqui no próprio bairro, a gente vê que tem gente que tem uma casinha minúscula, com um quintal minúsculo, e tem o super carrão. Então isso é opção, é estilo de vida, né? Meu estilo de vida é diferente.
porque eu vou ficar mais tempo dentro da minha casa, então eu prefiro aproveitar, quero ter um quintal que eu aproveite ele da melhor forma possível. A maioria do tempo eu vou estar aqui para eu aproveitar não só a parte de dentro de casa, né? Senão a gente fica às vezes comprando coisas ao invés de aproveitar o que é a vida real, né? O mundo, tudo que a gente consegue aproveitar lá fora, ver o céu, ver o sol. Às vezes você está num lugar tão cercado de casas, tão pequeno, que você não tem esse espaço. Isso para mim conta muito, né? Já vivi em aperto, então não quero viver mais e faço as minhas opções. Tem gente que prefere apartamento, coisa menor. Eu já vivi bastante apartamento, já vivi em apartamento pequeno, então foram experiências que me levaram a tomar essa decisão. Se você tem outras experiências, boa sorte nas suas decisões, e se tá dando tudo certo, é isso que vale, tem que fazer. Outro ponto interessante é que você tem mais privacidade em relação aos vizinhos, né? O vizinho de um lado, do outro, você consegue trazer gente à noite, né? Não fazer festa extrapolando os limites de horário e de som, mas você consegue ter um pouquinho mais de liberdade. Quando você está colado, você acaba incomodando o vizinho, você não, ou o vizinho te incomodando principalmente, né? A gente já viu aqui quando a gente chegou, o vizinho lá da outra casa, 5, 6 casas para lá, deixou o carro bem na frente, eu não conseguia manobrar a van. Tem pessoas que não se importam, né? Eles são aqueles, acabam às vezes, muitas vezes não respeitando o próximo, né? A gente mostrou várias casas aqui na Inglaterra, abriu um leque de opções aí para todo tipo de grupo de pessoa, onde você tem mais dinheiro, tem estilos de vida diferentes, onde você é mais conciso, casas que são suficientemente boas para viver, casas que extrapolam um pouquinho a diferença de preço entre elas e as condições. Mas é como eu falei, isso é estilo de vida, condições, opções, né? Você pode escolher uma casa menor e um carro maior, ou às vezes tem um carro menor, um carro mais simples, né? Digamos assim, mais humilde, e ter uma casa maior que o terreno ele se valoriza, como eu falei. O carro não, então eu prefiro fazer essas escolhas. Tem gente que faz escolhas diferentes, e aí você vai conforme o seu estilo de vida, conforme as suas condições, né? Como eu já falei aqui, tem gente que ajuda a família como eu no Brasil e tem gente que não precisa ajudar. Então são opções, condições que vão fazer você ter escolhas aqui. Não quer dizer que isso é certo ou errado. Desde que você consiga pagar bem, ter uma qualidade de vida, ter tempo principalmente, não só dinheiro e comprar coisas, conseguir viajar, aproveitar a sua vida, aproveitar a sua casa em si, né? Não só aproveitar coisas, né? Eletrônicos, esse tipo de coisa. A partir do momento que você está no mesmo mindset lá do Brasil, que era trabalhar muito, aí você não tem segurança, não tem espaço, você começa só a comprar coisas e aquilo te satisfaz, eu já não acho bom, pelo menos para mim. Mas se é bom para você, aproveite da melhor forma possível. A gente tenta mostrar aqui diferentes pontos de vistas, né? Diferentes opções e condições, tanto de compra de casa. A gente viu aí várias casas pequenas, médias, grandes, para todos os gostos, né? Cidades para todos os gostos, casa de 450 mil, casa de 300, casa de 290, casa que custa mais caro que essa nossa que é menor. Então você acaba buscando aí opções dentro do mercado. A gente chegou a ver casa nessa mesma cidade, onde ela custava 290 mil e a gente pagou bem menos que isso, numa casa com quintal muito maior, com muito mais espaço e detached. Então você acaba achando opções melhores às vezes dentro da mesma cidade, mas tudo isso dá trabalho, você tem que procurar, você tem que pesquisar bastante, você tem que... Eu coloquei em planilhas, vi o custo que ia ter para mim e tudo mais, e aí fiz os cálculos e essa foi a melhor opção, e continuar pesquisando. Se você ainda não achou, vá pesquisando. A gente está sempre mostrando cidades. Quando a gente gosta do bairro, gosta da cidade, a gente fala, ó, seria uma casa que seria uma opção, né, por mais que a gente não more lá, né, tipo Stanford, que a gente mostrou no vídeo anterior. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.